Vamos conhecer agora algumas diferenças na preparação de carros da Stock Car e da GT3 brasileira. André Matheus nos fala dessa diferença e alguns mecânicos da Stock Car também falam do assunto. Estamos aqui com o André Matheus. André, a diferença entre acertar um Lamborghini e acertar um Stock Car, o que você pode dizer? Na verdade, os carros são conceitualmente diferentes, né? Porque um Stock Car ele é um carro que é baseado num projeto DTM, que tem um chassi tubular e tem o motor dianteiro e o câmbio traseiro. Então, com isso, ele consegue uma boa distribuição de peso, porque ele tem o motor na frente, mas atrás do eixo dianteiro, e tem o câmbio atrás e o piloto senta bem para trás. Então, com isso, ele tem uma boa distribuição de peso. O carro Gran Turismo, no caso o Lamborghini, ele tem o motor traseiro entre eixos, então o motor e o câmbio é atrás, e o piloto senta mais na frente. Então, ele tem mais peso no eixo traseiro. Isso favorece a tração. E em termos aerodinâmicos também, como você não tem o motor na frente, você consegue ter uma frente muito mais baixa no carro. Então, em termos aerodinâmicos também melhora bastante. O Stock Car hoje em dia, você tem muito poucos recursos para mexer, porque ele é muito padronizado. O único item livre hoje em dia são as molas. Os amortecedores são padronizados, os pneus são padronizados, as regulagens que você pode usar estão limitadas pelo que é fornecido pelo fabricante. E já no Lamborghini, por exemplo, você tem um amortecedor de 3 vias que você pode regular livremente. Você também pode mexer em molas, você tem basicamente os mesmos recursos de cambagem, você tem alguma coisa a mais de recurso aerodinâmico, porque você pode mexer na parte inferior, no assoalho do carro. Então, eu diria que no Stock Car a gente está um pouco mais limitado do que no GT3. E outra coisa também, na parte de acerto, você está na Stock Car trabalhando o acerto de cada carro para cada piloto. Aqui você tem um carro, você está trabalhando para uma dupla, também tem esse senão aí. Exatamente, quer dizer, na Stock a gente pode fazer um acerto 100% personalizado, por exemplo, o Cacá Bueno, por exemplo, o Daniel Serra. Aqui no caso, o acerto tem que atender aos dois, né? Então, por exemplo, quando eu guiava com o Xande, um carro que para mim fosse neutro, para o Xande sempre era traseiro, porque ele é mais agressivo do que eu. Então a gente tinha que sempre dar um desconto. Eu preferia acertar o carro para que o carro ficasse bom para o Xande. E como eu era menos agressivo, o carro também ficava bom para mim. Mas se o carro ficasse bom para mim, ele não ficava bom para o Xande. Isso aí é uma coisa categórica. A gente sabe que para tirar o máximo de um carro de corrida, às vezes você chega no acerto fino, adequar, personalizar, como você disse, para o piloto. No caso aqui da GT3, você tem que personalizar para ficar no meio. Exatamente, você tem que ter, conforme eu falei, na época eu e o Xande guiando juntos. O Xande é mais agressivo, a gente tem que acertar pelo piloto mais agressivo, porque ele que vai precisar mais chão do carro, tá certo? E o outro piloto consegue se virar bem com isso. Agora, existem pilotos que são, assim, tem características inversas, né? Tem um piloto que, pelo jeito dele posicionar o carro na curva, o carro é sempre traseiro. Então você tem que pregar a traseira do carro. E se ele estiver guiando em dupla com outro carro, que pelo posicionamento dele, o carro é sempre dianteiro, aí fica muito difícil você conseguir encontrar o meio termo, porque ou para um vai ficar traseiro ou para o outro vai ficar dianteiro. Mas, na verdade, o certo é encontrar o meio termo mesmo. Como é que você faz como chefe de equipe? Quem você ouve mais? E da dupla que você tem, do Xandinho e do Xandão, como você administra os dois? Na verdade, eu procuro escutar os dois igual. A gente procura analisar os dados, né, da telemetria também, para que a gente possa chegar a conclusões mais consistentes. E, na verdade, eu não tenho tido problema assim, de encontrar um carro que atenda aos dois, né? Mas eu, por exemplo, se eu imaginasse, por exemplo, fazer um GT3 para o Cacá e para o Popó, o carro do Cacá tem que ter muita traseira, porque ele usa muita traseira do carro. E o carro do Popó tem que ter muita frente, porque senão o carro para ele sai de frente. Então aí eu já não sei como é que ia fazer, não. Estamos aqui com Paulo Sérgio, mecânico da equipe do Meinha, da RCM. Paulo, como é que é o teu dia a dia do fim de semana de corrida?
O nosso dia a dia é bastante cansativo, né? Como você sabe, a gente levanta cedo, cada treino nós temos um trabalho de revisão, essas coisas, e é cansativo o final de semana, mas é muito gratificante porque a gente gosta disso mesmo, né? Tem uma pressão grande, mas você lida bem com isso? A gente lida bem com isso, a gente já está acostumado. Sempre tem, que nem você falou, estresse. Às vezes, quando o carro tá bom, tá tudo bem, mas às vezes nem sempre tá bom, né? Então a gente tenta correr atrás para melhorar e sempre, mesmo quando tá bom, trabalhar mais em cima do carro para ficar bom mesmo, né? Para todo mundo ficar contente, que o resultado inclui todos, né? Piloto, mecânico, do chefe, todo mundo está envolvido nisso, né? Você traz o carro pronto da oficina, tenta fazer todo o trabalho grosso na oficina e aí aqui tenta sempre fazer só o trabalho de acerto. É isso, o carro vem pronto da oficina e aqui a gente só faz o acerto final, faz um alinhamento, tudo, né? Mas vem pronto da oficina. E o que acontece quando chega aqui, 4 voltas depois o piloto vira para você e fala: isso aqui não tá bom, tá tudo errado? A gente começa a ficar preocupado, né? Mas com certeza a gente daí vai trabalhar em cima para deixar o carro do jeito dele que ele gosta, né? Tem que ter também bastante paciência, saber que o nível de estresse é alto para poder administrar isso. Com certeza, porque a gente tem que ter, como você falou, paciência e não transmitir isso também pro piloto, né? Que às vezes atrapalha ele também, mas é tranquilo, graças a Deus. A gente tá aqui porque gosta, né? Binho, como é que é o teu dia a dia num fim de semana de corrida? É um final de semana bem corrido, viu? A responsa é grande, para deixar tudo isso pronto e vamos dizer assim, o que a gente tem na mão para fazer para o final de semana para um piloto é coisas que você tem que fazer muitas coisas em pouco tempo. Às vezes você tem um sábado, uma sexta para resolver tantos problemas que às vezes não dá nem tempo, tem que ficar até mais tarde, ficar trabalhando muito mais tempo do que o normal, mas é assim que tem que ser, né? E com relação ao piloto, você faz todo um preparo com o carro de corrida, faz tudo certinho, aí o piloto sai, dá umas 3, 4 voltinhas e começa a reclamar do carro para você. Como é que você administra isso? Tem que administrar bem, viu? Porque é sempre reclamando, nunca tá bom e tem que estar sempre procurando o melhor. E é assim mesmo, não tem jeito, né? Tem que fazer que tá tudo normal e tocar a bola pra frente. Como é que você faz quando você vê que uma peça... Como que você constata que essa peça tem problema? Olha, hoje em dia a gente não tem muito como constatar, né? Isso de contar com problema não, só se for uma coisa visível. Mas se não for uma coisa visível é mais por quilometragem da peça. Tudo que você põe no carro tem data, dia, hora que foi posto, o quanto tem de quilometragem, o quanto já andou, para que... Vamos supor assim, a cada 1000 quilômetros, 800 quilômetros, você trocar essa peça, já repor por 1 a 0, que são coisas que a gente sabe que já vai dar problema, que são coisas que sabe que vai quebrar já, então a gente está sempre procurando antecipar essa quebra. E quando o carro chega, e chega bem, aí a alegria é total. Claro, a equipe fica todo contente, né, porque é complicado o trabalho na oficina, o esforço é muito grande, e quando chega tudo bem, que lá está na frente, a alegria é total. Logo após o intervalo, os Rolls Royces que estiveram em Água de Lindóia.